Bom dia, irmãos e amigos aqui do canal Bíblia em Gotas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o último da semana, quinta-feira, 5 de maio, que tem como tema o dízimo de Melquisedeque. Agradecemos a companhia de vocês que estudam conosco e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estudar sua palavra, amém? E antes de iniciarmos o estudo, vamos orar? Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada pelo despertar com vida, com saúde. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede. Nesse momento que iremos iniciar o estudo da tua palavra, pedimos a companhia do teu Santo Espírito, que venha nos ensinar, que venha nos instruir, que possamos entender e compreender a tua palavra. Fica conosco, essas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como falei antes, o tema da lição de hoje é o dízimo de Melquisedeque. Vamos ler Gênesis capítulo 14, dos versos 18 ao 24, que nos diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mani, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Amém? Então nós podemos ver que Melquisedeque foi um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era rei de Salém. Esse é o nome antigo da cidade de Jerusalém. E Abrão conhecia Melquisedeque. Melquisedeque não apareceu do nada, mesmo parecendo, né? Mas ele não apareceu do nada. Ele era o sacerdote, Deus o tinha feito sacerdote. E o súbito aparecimento de Melquisedeque, ele não está fora do lugar. Depois que os cananeus agradeceram a Abrão, ele agradeceu ao sacerdote por meio do dízimo. Melquisedeque veio da cidade de Salém, que significa paz. Uma mensagem apropriada após o tumulto da guerra, não é mesmo? E o nome de Melquisedeque significa justiça, porque ele tem esse componente no nome, a palavra Tzedek. E isso é um contraste com o nome do rei de Sodoma, Bera, que significa no mal. E também com o rei de Gomorra, que se chamava Birsa, que significa na maldade. E provavelmente esses sobrenomes eram o que eles representavam, esses dois reis, os reis de Sodoma e Gomorra. Melquisedeque apareceu após a reversão da violência e do mal representados pelos outros reis cananeus. Essa passagem contém também a primeira referência bíblica à palavra sacerdote, conforme o verso 18. A associação de Melquisedeque com o Deus Altíssimo, a quem Abrão chamou de seu próprio Deus, indica claramente que o patriarca o via como sacerdote do Deus a quem servia. Ou seja, Abrão já sabia, já conhecia Melquisedeque e sabia que ele era um sacerdote de Deus. Melquisedeque, entretanto, não deve ser identificado com Cristo. Ele era o representante de Deus entre o povo daquela época. E também oficiava de fato como sacerdote. Ele serviu cereal e vinho, uma associação que muitas vezes sugeria o uso de suco de uva recém-prensado, conforme nós podemos ver lá em Deuteronômio 7:13 e 2 Crônicas 31:5. E essa associação reaparece no contexto da entrega dos dízimos, lá em Deuteronômio 14:23. Além disso, ele estendeu a bênção a Abrão, conforme nós podemos ver no verso 19. Abrão, entretanto, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo,
conforme o verso 20. E isso foi em resposta ao Deus que possui os céus e a terra. Amém? Esse título faz alusão à introdução da história da criação, lá em Gênesis 1:1, em que a expressão céus e terra significa totalidade ou tudo. Como tal, entende-se que o dízimo é uma expressão de gratidão ao Criador, que possui tudo, como nós podemos ver lá em Hebreus 7, do 2 ao 6. Paradoxalmente, nós, como adoradores, entendemos que o dízimo é um presente de Deus, não um presente para Deus, pois é Deus quem nos dá tudo. Amém? O dízimo, irmãos, ele foi colocado por Deus para ser usado para a pregação do Evangelho no mundo todo. Mas o dízimo visa desenvolver em nós um caráter de fidelidade, de submissão a Deus. O dízimo nos ensina a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Deus, irmãos, ele não precisa do dízimo, mas nós precisamos desse sistema do dízimo para matar o egoísmo na nossa vida, para que possamos desenvolver a fé em Deus, para que possamos desenvolver nossa dependência de Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar em nossa vida, amém? E se nós colocarmos Deus sempre em primeiro lugar como prioridade na nossa vida, nós iremos devolver o dízimo, assim como Abrão fez, porque ele reconheceu que Deus era o dono de tudo. E de tudo ele devolveu o dízimo. Quando nós devolvemos 10%, que é o que Deus nos pede, de tudo que ele nos dá, nós ficamos com 90%. Mas é um 90% abençoado, irmãos. O que é melhor do que 100% sem bênçãos, não é mesmo? Então, que nós possamos colocar Deus como prioridade em nossa vida, amém? Que lições sobre o significado espiritual do dízimo podemos aprender com Abraão, que deu o dízimo ao rei Melquisedeque? E por que a decisão de Abraão de dar o dízimo de tudo que ele trazia de volta da batalha se relaciona com sua fé no Criador e seu Salvador? Como essa confissão de fé no Criador se aplica aos bens materiais em sua vida? E nós, irmãos, o que o dízimo representa para você e para mim? Além de ser uma expressão de fé, o ato de devolver o dízimo também edifica a nossa fé? Que possamos refletir. E assim chegamos ao final do nosso estudo de hoje, gratas a Deus pela companhia de vocês que estudam aqui conosco. E gratas a Deus por essa oportunidade que Ele ainda nos concede de podermos estudar Sua palavra. Para encerrarmos o estudo, vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, louvado, exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela companhia dos irmãos e amigos que estudam aqui conosco. Que Suas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre suas vidas, em suas dificuldades, em suas necessidades, e que o Senhor os atenda conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Obrigada, Senhor, pela companhia do Teu Santo Espírito que nos instrui e nos ensina, Pai. Fica conosco, dai-nos um bom dia. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.